Olá, está no ar o Boletim Legislativo desta quarta-feira. E para abrir o jornal de hoje, eu te convido para acompanhar comigo o resumo que preparamos com os destaques da última sessão. Além do rito tradicional da terça-feira, os vereadores ainda abriram uma sessão extraordinária para debater um projeto de lei que prevê reajuste salarial para os professores da cidade. Durante a 33ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos. Na maior parte, requerimentos e indicações com pedidos diversos, solicitações para podas de árvore, manutenção de ruas e praças, limpeza pública, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. O vereador Dr. José Cláudio esclareceu a posição dele sobre uma polêmica que envolve uma ação contra a prefeitura a respeito do projeto da Previdência dos servidores municipais. Segundo o parlamentar, ele não tem participação na ação. Trabalhando o tema da fiscalização, o vereador Lino Bispo destacou a construção de uma nova escola para São José dos Campos, que vai beneficiar a comunidade. O parlamentar também comentou sobre o projeto de lei que prevê aumento nos salários dos professores. Já o vereador Tomás Henrique reiterou a importância do processo de regularização de bairros em São José dos Campos. O parlamentar destacou que a Câmara foi procurada por moradores que pediam prioridade na construção de políticas públicas de habitação. O vereador Renato Santiago também defendeu a regularização dos bairros da cidade como forma de garantir dignidade e cidadania às famílias que moram nesses núcleos. O parlamentar ainda apresentou denúncias de árvores que estão sendo atingidas pela fiação elétrica das residências. Renato alegou que o serviço de poda preventiva não tem sido realizado pela concessionária de energia que atende o município. A saúde foi um dos assuntos defendidos pelo vereador Fernando Pettit, que informou sobre um mutirão de cirurgias e atendimentos nos hospitais públicos do município como alternativa para diminuir as filas de espera. Pettit ainda destacou uma reunião da Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, que discutiu uma proposta da Prefeitura que prevê contratar profissionais para atender alunos autistas e estudantes com deficiência. Ainda sobre o encontro da Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, a vereadora Dulce Rito usou a tribuna para defender a importância do retorno das reuniões presenciais da frente, que ficaram suspensas durante a pandemia. Após o rito da terça-feira, os vereadores convocaram uma sessão extraordinária, a primeira do ano, para a leitura e votação do projeto de lei enviado pela Prefeitura, que prevê um novo piso salarial para os professores da educação básica. A matéria, protocolada em rito de urgência, teve a votação prejudicada com um pedido de prazo de emenda solicitado pela vereadora Juliana Fraga. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E após a sessão, os vereadores receberam um grupo de moradores que pediam apoio dos parlamentares na construção de políticas públicas habitacionais e também na regularização de bairros aqui em São José. Um grupo de moradores de São José dos Campos esteve na Câmara Municipal para pedir o apoio do Legislativo no processo de regularização de bairros. Eles fazem parte de uma associação que representa cerca de 65 mil pessoas que moram em núcleos de habitação irregulares, locais que, segundo o grupo, ainda sofrem com a falta de infraestrutura. Em uma reunião, os parlamentares ouviram as demandas e se prontificaram a atuar na questão. Segundo Gilson, que é presidente da associação, um termo de ajuste de conduta sobre o tema foi firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público, congelando alguns núcleos irregulares. Entretanto, os moradores não tomaram ciência do conteúdo. Ainda de acordo com eles, sem um aval sobre a regularização, quem mora nessas áreas tem sofrido com a falta de serviços básicos. Muitas ruas não têm CEP, então nós precisamos ter CEP lá, porque a pessoa já mora lá. E ela vai fazer uma compra na cidade, ela vai fazer alguma coisa, quando ela manda para outro bairro. Ela não consegue mandar onde está localizada a casa dela, naquele bairro, porque não existe CEP. E se não tem CEP, não aparece no mapa da cidade a casa dela. O vereador Tomás Henrique estava na reunião e diz conhecer a realidade do grupo. O parlamentar conta que visitou algumas das áreas irregulares e tem buscado medidas que possam auxiliar as famílias a conseguirem a regularização dos bairros. Há pouco mais de um mês, aqui na Câmara Municipal, nós reunimos mais de 150 pessoas de todas as regiões da cidade, de diversos bairros ainda clandestinos, buscando a regularização fundiária. A partir desse fórum que aconteceu aqui na Câmara Municipal, nós conseguimos formar uma comissão
delegados, né, representantes dessas regiões, desses bairros, que vieram hoje aqui, presente com joseenses de todos os bairros e regiões, pleitear dos vereadores o prosseguimento do trabalho nosso para que esse problema, que já é crônico, antigo em São José dos Campos, possa avançar e ser cada vez mais a busca da solução possa acontecer. Durante o encontro, a vereadora Dulce Rita relembrou que essa é uma reivindicação antiga dos moradores. Ela apontou ainda que a falta da regularização pode trazer uma série de dificuldades para quem mora nas regiões irregulares. Enquanto não houver essa regularização, muitas vezes eles estão impedidos de ter a ligação de água e a ligação de luz nas suas moradias. E ter o título, né, de propriedade. Nós precisamos resolver isso porque o problema que já vem se arrastando há muito tempo, dificultando a vida desses moradores que compraram os seus lotes na boa fé, que estava tudo resolvido, que na verdade estão aí com esse problema. E com risco, né, até de demolição de suas casas. Ao final do encontro, ficou definido que os vereadores vão criar uma comissão para conversar com o Ministério Público e a Defensoria Pública sobre a situação dos moradores. Ainda segundo os parlamentares, é preciso que o poder público discuta e execute políticas voltadas para a habitação, como forma de garantir a cidadania e dignidade de quem mora nessas áreas. Primeiro passo, o Ministério Público para conversar conosco e entender o posicionamento deles e, a partir desse posicionamento, poder pressionar e dialogar com a administração, com o Poder Executivo, para que a gente busque a melhor solução possível nesse caso. Então eu acho que tudo isso tem que ser resolvido. Eu acho que muitos vereadores que entraram agora não sabem exatamente como que é a condução desses problemas, então nada como chamar os universitários para sentar aqui e ver onde que está os gargalos, né? Bom, e a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo realizou uma nova reunião. No encontro, os parlamentares ouviram familiares de autistas que pediram alterações em alguns pontos de um edital da Prefeitura que prevê contratar profissionais para auxiliar alunos com autismo e também deficiência. Os vereadores Renato Santiago, Fernando Petit e Dulce Rita, membros da Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, receberam familiares de autistas e membros da organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas para discutir a importância da educação inclusiva na cidade. Na ocasião, o grupo pediu apoio dos parlamentares para debater alterações em um edital proposto pela Prefeitura, com o objetivo de convocar profissionais que irão auxiliar no acolhimento de alunos autistas ou com deficiência na rede municipal de ensino. A Julianda é mãe de uma criança com autismo e aponta que alguns tópicos do edital podem comprometer o suporte oferecido aos estudantes que dependem da inclusão. O edital prevê a contratação de profissionais que farão o acompanhamento individual de estudantes com deficiência no período das aulas regulares e durante as atividades complementares. Ainda segundo o documento, para realizar esse serviço, serão necessários pelo menos um supervisor técnico, um profissional de enfermagem, além de profissionais de apoio escolar inclusivo, cujo número pode variar de acordo com as regiões do município. Um ponto que preocupa as mães é a quantidade de supervisores por região apontada no edital. Essa quantidade de supervisor está muito baixa, né? Porque o supervisor, ele vai supervisionar, tá? Mas aí ele tem que ter uma equipe multidisciplinar para estar ajudando nessa orientação dos outros profissionais, que os outros profissionais vão ser aquelas pessoas que vão acompanhar essas crianças com alguma dificuldade, né? O grupo ainda questiona a necessidade da contratação de profissionais capacitados para a função de apoio escolar inclusivo, responsável por acompanhar os estudantes com deficiência dentro e fora das salas de aula. O profissional que vai acompanhar, a gente também está pedindo que tenha uma capacitação. Se não tem um curso específico, porque eles liberaram o edital para nível médio, né? Mas aí teria que ter uma capacitação antes de começar, né, o projeto, para esses profissionais estarem bem adequados, atendendo cada criança. Hoje em dia, o que é que acontece? A nossa realidade é chegar numa escola, a escola não conhece a rotina da criança, não conhece a criança, não conhece a dificuldade que aquela família passa, que isso tudo conta, né? E aí a criança chega lá e o profissional não sabe atender essa criança. Os desafios da educação especial também foram abordados pelos integrantes da reunião.
tema que merece a atenção da frente, segundo o vereador Fernando Petit. Quanto à capacitação profissional dos agentes de apoio escolar inclusivo, um pedido dos familiares, o parlamentar acredita que o Plano de Educação 5.0 do município pode auxiliar com a oferta de cursos de qualificação. A gente viu que é fundamental a capacitação desses profissionais, mesmo esses profissionais já tendo uma experiência em algum outro lugar que ele trabalhou, que a prefeitura possa capacitar essas pessoas. Dentro da educação 5.0, você tem uma obrigatoriedade de 90 dias de capacitação. Então, a gente entende que vai ocorrer essa capacitação para que a gente possa ter profissionais, né, adequados nesse momento já dessa nova realidade da educação. O vereador Renato Santiago, membro da Comissão de Educação e Promoção Social, colheu as demandas e prometeu levar as reivindicações ao Poder Executivo. Renato ainda complementou que o encontro trouxe direcionamentos para que o edital possa ter maior efetividade, atendendo às necessidades das pessoas com deficiência. E as mães trouxeram as necessidades, todas elas muito pertinentes, né? E levaremos aí até a Secretaria de Educação para que a gente possa fazer com que esse recurso que será investido seja investido da melhor forma possível e que possa trazer realmente um resultado eficiente no desenvolvimento desses alunos que precisam de algum atendimento diferenciado. E você está procurando emprego aqui em São José? Então é só ficar de olho na nossa agenda de serviços com as oportunidades de trabalho disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante geral de carga e descarga, assessor de vendas, assistente de RH, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pintor de automóveis, auxiliar de serviços gerais, auxiliar eletricista, auxiliar fiscal, auxiliar funileiro de automóveis, auxiliar técnico eletrônico, auxiliar técnico de telecomunicações e dados, camareira, chefe de cozinha, churrasqueiro, cozinheiro, eletricista, empregada doméstica, encarregado de cozinha, impermeabilizador, instalador de painéis, produção, instalador de aparelho a gás, instrutor de treinamento, mecânico de empilhadeiras GLP, operador de retroescavadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, pedreiro, recepcionista, salgadeiro, subchefe de cozinha, técnico de manutenção de impressoras, vendedor de crédito consignado e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, nos cargos de auxiliar administrativo e operador de telemarketing ativo e receptivo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E este ano, a chegada do mês de junho tem muita representatividade para as Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que comemoram um centenário da chegada da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico em São José. Ela foi fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias Maria Imaculada. A data vai ser lembrada com muita religiosidade e uma programação especial. Uma celebração planejada para oferecer um encontro entre irmãs, amigos e convidados. Este será um dia na Casa da Madre, evento que marca os 100 anos da chegada da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, em São José. Ela foi uma figura muito importante na construção da história joseense. Foi fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Parte dessa trajetória está eternizada em instrumentos de enfermagem e até itens pessoais, acervo que vai virar exposição. A ideia foi fazer uma reforma para realmente retomar esse clima do jeitinho que a Madre deixou, mas como lembrar
nos detalhes como é que foi a tinta, o chão, o piso e tudo mais. Aí esse trabalho profissional foi feito, né, com a ajuda de muitas pessoas, para manter essa memória viva, não só de como era, mas para a gente retomar aquele clima, como se a gente pudesse adentrar num túnel do tempo e pudesse rever a Madre aqui, né, nesse espaço onde ela tanto caminhou, rezou, resolveu problemas. A Madre Maria Teresa de Jesus era professora e em São José encontrou a missão de cuidar de pessoas que sofriam com a tuberculose. A partir daí, com o apoio de um pequeno grupo de mulheres, deu início às ações que fundaram o sanatório e a Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Como explica a irmã Lidiane, a instituição tornou-se referência na região, acolhendo os doentes que precisavam de ajuda. Quando a Madre chega e encontra esse cenário, ela começa então a levar essa diferença, mostrar para as pessoas como ter esperança, como colocar Deus, fazer um tratamento humanizado. E aí os sanatórios começaram a ganhar uma outra cara, um outro aspecto, as pessoas começaram a encher de esperança, a retornar essa esperança através dessa jovenzinha que foi plantando no coração de cada um de que Deus não tinha abandonado, mas estava olhando para elas, cuidando delas. Para contar um pouco dessa história ao público, os visitantes que vierem à exposição serão transportados ao período em que a Madre Teresa vivia no sanatório. O espaço foi restaurado com base em documentos, plantas e fotos antigas que ajudam a identificar a originalidade dos pisos, portas e paredes, além dos diversos itens deixados por ela. Esse acervo ajuda a contar sobre o momento da morte da Madre Maria Teresa de Jesus, que foi marcado por acontecimentos surpreendentes. Ao meio-dia, a Madre disse sua última palavra, né, que foi um testamento para nós: sejam unidas e assim serão felizes. E fechou os olhos, batia o sino, aquele som do sino ali, lembrando esse momento tão importante para a igreja e para nós, e a Madre ali falecendo. Nós lembramos também que meio-dia é a hora que começa a paixão de Jesus, onde ele foi crucificado. Então é muito significativo. Jesus foi crucificado, Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo, o sino batendo e a Madre despedindo das irmãs. Para a Câmara de São José, uma história tão importante como essa merece ser eternizada. Segundo a Comissão de Cultura, Madre Maria Teresa de Jesus é figura marcante do nosso passado, e registrar os momentos dela na cidade serve para manter viva a religiosidade do município. Hoje temos na nossa cidade o turismo religioso, né? E falando de turismo religioso, temos a Maria Teresa, que foi uma figura ilustre na nossa cidade, né? Que tomou conta dos nossos tuberculosos, que fez um excelente trabalho social. Então temos que dar ênfase para cada vez mais sabermos da história da nossa cidade. A exposição Um Dia na Casa da Madre fica aberta ao público no dia 5 de junho, domingo, a partir das 9 horas da manhã. Além da mostra, a irmã Lidiane traz algumas atrações que também vão ajudar a contar a história de vida dessa que foi uma das figuras mais importantes da história religiosa de São José dos Campos. Vai ter um coral infantil, vai ter teatro tanto das crianças, contando a história da Madre, como um teatro de jovens que vão vir para fazer para a gente como que foi essa história da chegada da Madre. Uma banda de Santana que vai estar se apresentando, fechando ali o dia às 18 horas. E uma praça de alimentação que vai fechar com a missa às 5 horas, também missa solene e a apresentação da banda. E só reforçando que a exposição em homenagem à Madre Maria Teresa de Jesus é neste domingo, hein? Vale a pena conhecer essa linda história de fé e amor ao próximo. E agora você confere a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também amanhã, quinta-feira. Chove na tarde desta quarta-feira, mas o tempo abre durante a noite. A temperatura sobe e chega à máxima de 28 graus, mínima 17. Na quinta faz sol e não chove. As temperaturas têm uma pequena queda. A máxima é de 25 graus, mínima 15. Então é isso, o boletim de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã.